Falcão. Um dos maiores dramaturgos brasileiros da atualidade em clima de provocações. Você já se considera um diretor completo? Televisão é rascunho? A televisão, ela é muito medíocre, não é? O cinema no Recife não é um bom cinema? É um bom cinema provocador. Uma máquina com 700 lâminas assassinas. Se aveste. Terça, 11 da noite. Eleições parlamentares dividem a Itália. Há mais de um ano, a terceira maior economia da zona do euro está à beira do colapso. O país tem sobrevivido com o cinto apertado e profundos cortes de gastos. Pesquisas preliminares apontam vantagem do centro-esquerda de Pierluigi Bersani na Câmara, enquanto o centro-direita do ex-premier Silvio Berlusconi lidera a contagem no Senado. Em terceiro lugar está o movimento chamado 5 Estrelas, liderado pelo comediante Beppe Grillo, que surpreendeu com mais de 20% dos votos. O premier Mário Monti está em quarto lugar, com 10%. A votação italiana ocorre em meio à recessão e à implementação de medidas de austeridade no país que se tornaram impopulares. O cenário incerto assustou o mercado financeiro, que teme um impasse político e um quadro igual ao vivido pela Grécia. Na Venezuela, a TV estatal tenta popularizar a imagem do vice-presidente Nicolás Maduro, enquanto o presidente Hugo Chávez segue internado com problemas respiratórios. Especialistas já falam em pré-campanha eleitoral e futuro processo de transição no país. Uma pesquisa popular apontou que Maduro já tem 50% de aprovação. O jornal El Nacional destacou um médico venezuelano que já fala em fase terminal de Chávez. Em Cuba, Raul Castro foi reeleito para mais um mandato presidencial de 5 anos e anunciou a aposentadoria em 2018. O parlamento aprovou mudanças no sistema de poder e nomeou Miguel Díaz-Canel, de 52 anos, como vice-presidente do país. Ele é apontado como futuro sucessor de Raul. Fidel Castro também compareceu à sessão e foi reeleito como deputado. Bom, antes de falar sobre Cuba, vamos falar sobre a Itália. Como é que vocês acompanham e analisam essa posição privilegiada do Berlusconi, que tem a biografia que a gente conhece? O que acontece com a cabeça dos italianos, gente? Muito simples. Qual foi a abstenção? Mais de 40%? Mais de 40% de pessoas conscientes disseram não aceita esse sistema eleitoral. E aí, então, o candidato centro-esquerda, que é um homem digno, um professor, com um passado limpo, está aí quase perdendo a eleição para o Berlusconi, que é conhecido como um político da pior qualidade. Então, você está dizendo que a culpa é da abstenção? Eu estou querendo dizer o seguinte, que os votos conscientes se afastam do processo e permitem que aqueles que não são conscientes atinjam e definam. Atingem resultados e definam. Eu fiz campanha aqui contra o voto nulo, muitas vezes, porque mostrava, olha, o voto nulo vai possibilitar o quê? Cada vez fique pior esse partido que foi criado para ser de oposição. É preciso votar para transformar esse partido em seu partido de oposição. Agora, vai lá para a Itália e veja, 40 e poucos % de abstenção, as pessoas não deixaram de votar porque foram à praia, deixaram de votar, e aí uma parte votou nesse humorista, que tem um papel ali importante também, porque é um canal onde estão dizendo, olha, esse humorista diz, ó, isso que está aí não serve para nada. E tem 20% dos votos. O Movimento 5 Estrelas, do Beppe Grillo, que é esse humorista, já governa, é o caso em Parma, né? E tem uma forte influência já no sul da Itália, e deve ter cerca de 20% dos assentos no parlamento. Agora, a eleição lá é complicada, porque votam os italianos do exterior, né? Então, é preciso esperar um pouquinho para ver o resultado final, para ver como vai ficar. Mas deve criar uma fragmentação partidária muito grande. Ou seja, o novo governo vai buscar estabelecer alianças, que deve ser o PD, o Partido Democrático, junto com o Mário Monti. Provavelmente, a composição deve ser essa. E o Mário Monti depois ser eleito. Mas se o Berlusconi tem esse poder suficiente aí no Senado, ele pode paralisar. Não, mas em segundo lugar, né? Vai ter uma composição que vai formar uma maioria. O problema é se essa maioria entre o PD, que deve vencer as eleições, e o Mário Monti, que é o atual primeiro-ministro, consegue dar uma sustentabilidade à Itália para realizar as reformas necessárias ao país. É bom lembrar que a Itália passou no início dos anos 90 pela Operação Mãos Limpas, que levou, no fim, a um enfrentamento da questão da corrupção. E é um absoluto, isso que é interessante.
interessante, e teria de se analisar, há uma desestruturação do sistema partidário. Havia lá o Partido Comunista, que sumiu, o Partido Democrata Cristão, Partido Socialista, partidos que tinham uma longa história na Itália, que desapareceram durante a Operação Mãos Limpas e tal. E hoje tem uma fragmentação, que grande parte dessas alianças são alianças. O Berlusconi é uma aliança, o Mário Monti idem, o PD também buscou estabelecer alianças. Agora vamos ver como é que vai ser a formação desse novo governo. Nas 4 regiões consideradas mais importantes da Itália, o Berlusconi está na frente, gente. Lombardia, no norte da Itália, ele está ganhando. Paulo, eu queria sugerir ao Jornal da Cultura que fizesse um levantamento de quais foram os candidatos brasileiros, italianos brasileiros, que puderam disputar a eleição e se foram votados. Tem uma pauta sobre a participação de candidatos brasileiros no processo eleitoral italiano. Quer dizer, candidatos ítalo-brasileiros, é isso? Tem. No mundo inteiro eles aqui no Brasil votaram, eu digo porque meus 2 filhos votaram, não eu. Tem o candidato a senador aqui, o brasileiro, e tinha o argentino, né? O pessoal acabou votando no brasileiro. Tinha. Do PD. Valia a pena uma pauta mostrando legal. Isso. Boa ideia. Olha, antes da gente falar, então, sobre Cuba, que eu imagino que vocês queiram falar, vamos conhecer um pouco melhor os dados da ilha. Há mais de 50 anos, Cuba se deteriora devido à interminável revolução socialista e ao embargo econômico. O Jornal da Cultura explica. Cuba é um arquipélago formado por mais de 1.500 ilhas. Está localizado no Caribe. Foi descoberto em 1492 por Cristóvão Colombo e virou colônia espanhola. 500 anos depois, se tornou independente e passou a ter forte influência e sofrer domínio dos Estados Unidos. Por volta de 1950, teve um governo de ditadura que foi derrubado pela Revolução Cubana. Fidel Castro comandou a guerrilha e assumiu o poder. A ilha de Cuba virou socialista, se desentendeu com os Estados Unidos e acabou sofrendo um embargo comercial, financeiro e econômico que dura até os dias atuais. Com o isolamento, Cuba se aproximou da antiga União Soviética. Essa aproximação resultou na crise dos mísseis, quando os soviéticos usaram a ilha para instalar armas capazes de atingir os Estados Unidos. Com a descoberta, o Kremlin recuou e retirou o arsenal de lá. 11 milhões de pessoas vivem no país mais populoso do Caribe. Tem uma taxa de alfabetização de 99,8% e mortalidade infantil inferior até mesmo a de alguns países desenvolvidos. A expectativa de vida média é de 77,64 anos. A economia segue dependente da exportação de açúcar e de fumo. A industrialização é um fracasso, influenciada pelo embargo americano. Em 2008, Fidel entregou o poder ao irmão Raul Castro. Uma doença intestinal o afastou do comando. Desde que sucedeu Fidel, Raul já realizou mais de 300 reformas para impulsionar a economia e modernizar a ilha. A mais recente, a lei imigratória, entrou em vigor em janeiro e permitiu que cubanos deixassem a ilha sem autorização do governo para viajar. Entre eles, figura a jornalista Ioane Sanches, que hoje encerrou sua visita ao Brasil. Só lembrando que depois aqui do nosso Jornal da Cultura tem o Roda Viva, que hoje apresenta a entrevista com a jornalista cubana Ioane Sanches. O programa foi gravado na semana passada. Como é que vocês acreditam que vai acontecer essa troca de poder em Cuba, se houver? Não há troca de poder. Continua um partido único, candidatos únicos, portanto, está tudo no interior de um grupo que domina o aparelho de Estado, as Forças Armadas, os grandes negócios e o partido. Passou de irmão para irmão, né? E agora vai passar para esse rapaz, esse senhor aí que foi identificado na reportagem. E a ditadura continua, quer dizer, a repressão, a censura. Agora, muitos desses dados, acho que é importante pontuar o seguinte, rapidamente, né? A Cuba conseguiu ter alguma sustentabilidade econômica nos anos 60, 70 e 80, graças à ajuda soviética. Os 2 bilhões, cerca de 2 bilhões de dólares anuais, que eram injetados, doados pela União Soviética, por causa da Guerra Fria, para Cuba, que permitiu manter aquele regime como uma espécie de vitrine para a América Latina. Quando veio a perestroika, já com o Gorbachev, e depois, nos anos 90, termina a União Soviética, acabou a tal ajuda. E aí Cuba voltou a ser o que era, ou seja, uma absoluta desorganização econômica, administrativa, um fracasso em todos os sentidos, mas que ainda setores da esquerda brasileira, que na verdade, quando a visita da Ioane Sanches revelaram-se fascistas vermelhos,
na verdade, ainda namoram essa forma de ditadura, que é um fracasso social, econômico, cultural em termos das liberdades. Né? E me chamou a atenção a expectativa de vida, 77 anos. Eu acho que não concordo com a forma de governo. Acho que depois de 50 anos já poderia haver eleição direta em Cuba e liberdade de imprensa e partidária. Há 50 anos que o governo de Fidel Castro, sucedido pelo seu irmão, eles publicam só aquilo que interessa seja publicado. Eles ensinam aquilo que interessa ser ensinado e não permitem que haja oposição. Então, isso já poderia possibilitar que houvesse liberdade para essas, principalmente de imprensa, eleitoral, partidária. Assim. Por outro lado, eu vejo que esse regime que supre essas liberdades, ele tem esses índices. Analfabetismo quase nulo, saúde pública com uma qualidade fantástica, a mortalidade infantil uma das menores do mundo. Então, como conciliar isso? Eu fiquei muito decepcionado, pessoalmente, porque eu achava que o Raul Castro, ele ia anunciar a saída dele, mas em seguida haveria eleição. Mas o que eles fizeram? Anunciaram a saída dele e já designaram o sucessor. Quer dizer, o Partido Comunista Cubano já definiu quem é que vai suceder. Agora, o Partido Comunista Cubano tem a representatividade popular? Eles dizem que sim. Agora, eu só vou saber quando alguém puder disputar a eleição com o Partido Comunista Cubano. E não sei por que em Cuba não tem eleição livre. Se em 50 anos se ensinou tudo e se quis ensinar. Essa foi a minha grande dúvida. Não é assim, não. Ditadura é assim. A ditadura que o povo sofre muito, que tem analfabetismo, que tem mortes, etc, etc. Aqui, viu, só rapidamente, se teve uma discussão semana passada, não teve? Boa discussão sobre Cuba. Assim, eu estava domingo no mercado distrital da minha região e o pessoal lá que trabalha lá no mercado assistiu, né? Isso que é legal, porque o Jornal da Cultura é um jornal policlassista. Você tem todo mundo assistindo. Você tem o médico, policlassista. Você tem médico, você tem o pessoal que vem, você tem o pessoal no farol, e todo mundo encontra, conversa, fala, e o pessoal assistindo e discutindo essa questão, que eu acho legal. Então é importante ver se a gente pode trocar ou não, né, a liberdade por alguns eventuais ganhos econômicos, ou se nós devemos lutar pela democracia, né? Os desafios e rumos da TV pública estão em discussão esta semana na Fundação Padre Anchieta, que é a mantenedora aqui da Rádio e Televisão Cultura. O primeiro dia de seminário tentou responder a seguinte questão: radiodifusão pública, para quê? Entre os palestrantes, o professor Muniz Sodré, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O papel de uma televisão pública como a TV Cultura seria pensar esse espaço público, hoje incorporando o que eu chamei dos invisíveis, dos que não têm voz nesse espaço, que é desde a periferia até as pessoas que fazem produção simbólica, esses grupos que têm uma produção simbólica não consagrada pelo mercado. No Teatro Franco Zampari, pesquisadores, especialistas e gestores de instituições públicas e privadas das áreas de cultura, educação e comunicação foram convidados para debater e refletir sobre os rumos da TV pública. Sustentabilidade, o que deve ser o conteúdo da programação da TV pública, qual a função da TV pública, a importância do jornalismo e assim por diante. O seminário realizado pelo Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta é inspirado no modelo norte-americano chamado TED. Nestas palestras, pessoas sobem ao palco e expõem suas ideias em até 18 minutos. Este formato ficou conhecido depois que os vídeos começaram a ser disponibilizados na internet gratuitamente. É um modelo já consagrado, importante, até internacionalmente. Eu acho muito bom. Por quê? Porque você pode aprofundar. As palestras do Seminário Cultura podem ser acompanhadas ao vivo pela internet, no cmais.com.br/seminário 2013. E os internautas podem enviar comentários até o dia 4 de março. A seguir, a situação das chuvas na Baixada Santista.